Abram as vossas Bíblias, salinhas de crianças, até 5 anos, não 6. Por favor, podem se separar. Abram as Bíblias, por favor, 2 passagens. Primeira aos Coríntios, onde está o nosso tema, capítulo 15, versículo 57. Vamos ler também o 58. E aí você vai lá em primeira carta de João, mais perto do Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo 4. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Bendito para sempre, exaltado para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Primeira aos Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja repita, 1, 2, 3. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 de João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos totalmente dependentes do Senhor, do falar do Senhor. Pedimos que o Senhor venha e fale aos nossos corações, às nossas mentes, com portas de entendimentos abertas. Fale a nós de maneira que entendamos. Fale a nós o que precisamos ouvir. Fale a nós e com as tuas palavras produza os milagres, provoca os milagres, salvação, libertação, santificação. Ó Deus, a vitória seja garantida na palavra que vem do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Tomem assento. Vitória pela fé. Qual que é o tema? Vitória pela fé. Nada com Deus pode ser sem fé. Você pode ter as maiores promessas. Se você não tiver fé, a maioria delas não se cumpre, só se cumprirão aquelas que Deus resolver fazer para a glória do seu nome e por um propósito específico. Mas a maioria das vitórias depende das nossas atitudes de fé. Não é? A irmã Meire testemunhou aqui sobre Deus ter dado a vitória e ela não ter alcançado. Ela poderia muito bem ter desistido, é isso que o inimigo queria, mas Deus queria que ela exercesse a fé, e ela foi até o final, e esse é o segredo, tem que ir cheios de fé até o final. Não se vai sem fé, se vai com fé. Não se persevera sem fé, se persevera com fé. Não se adora sem fé, se adora com fé. Não se prega sem fé, se prega com fé. Não se canta sem fé, se canta com fé. Não servimos a Deus sem fé, se serve com fé. Desistir acaba atrapalhando a vitória. Aleluia! Entenda, por favor, quando Deus te faz uma promessa, não é um Deus naquele dia tentando alguma coisa para que dê certo. Não, quando Deus te faz uma promessa, é o Deus daquele dia, o Deus dos dias anteriores, o Deus dos dias posteriores, é o Deus de eternidade em eternidade.
Quando Ele te faz uma promessa, Ele já viu o cumprimento dela. Quando Ele te faz uma promessa, Ele não manda para você uma palavra de esperança. Da parte de Deus, não. Nós nos enchemos de esperança com as promessas. Mas quando Deus te faz uma promessa, Ele lança uma palavra de projeto. Um plano que Ele tem, um propósito que Ele tem. E ninguém frustra os propósitos de Deus. Então é necessário fé, porque quando Deus falou, Ele sabia das suas fraquezas, Ele sabia da tempestade no meio do caminho, Ele sabia dos desprezos, Ele sabia da solidão, Ele sabia da angústia, Ele sabia de tudo o que aconteceria. Mesmo assim fez a promessa. E por que fez? Porque sabe que Ele vai cumprir, se você se levantar com fé. Pastor, mas eu casei e a minha esposa me deixou, o meu esposo me deixou, e eu acreditei, eu perseverei. Eu vou dizer algo que me entristece muito falar isso, mas Deus vai te dar uma esposa melhor. Deus vai te dar um esposo melhor. E me entristece dizer isso por quê? Porque essa pessoa que deixou você, poderia não ter deixado. Porque Jesus cura qualquer casamento, Jesus liberta qualquer coração, Jesus sara qualquer relacionamento, Jesus restaura a vida do casal e dá uma lua de mel nova, melhor do que a primeira, porque o meu Deus que eu prego tem poder para fazer isso. Mas os ignorantes da terra estão virando as costas, tomando atitudes que não agradam a Deus, porque são sem a palavra e sem a fé, e estão desgraçando as suas vidas, entrando no meio das perdições da vida. Mas se você continua cheio de fé, Deus vai lhe dar um lar, cantinho do céu, eu tenho certeza disso. Entendeu porque eu falei? Aleluia! É necessário para ter vitória a fé. Não pense que porque Deus prometeu, Ele é obrigado a fazer. A maioria das promessas são condicionais. É tipo aquele que chegou para Jesus e disse: mestre, eu estou com um funcionário lá em casa, um servo, ele está muito mal. Não, o outro que chegou: a minha filha está muito mal. Aí chega a notícia: não incomoda mais o mestre não, porque morreu. Então a morte, para nós, é algo que não tem cura. Mas Jesus olhou para aquela pessoa e disse assim: apenas creia. Essa palavra, ela tem que ressoar nos nossos ouvidos e mentes todo dia. Porque as coisas se levantam. As tempestades terríveis se levantam. O dia mau chega. As lutas são travadas. Muitas vezes a gente olha e não há saída. Apenas creia. E aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não tem poder para fazer, aquilo que você não tem como fazer, é hora de olhar com fé para aquele que tem todo o poder. É hora de fazer o que Josafá fez em 2 Crônicas 20. 2,5 nações se levantaram contra eles, e ele não tinha poder bélico, ele não tinha um exército para vencer uma dessas 2,5 nações. Ele estava totalmente derrotado, sem qualquer forma de vencer, mas ele olha para o céu, ele fita os olhos no Senhor, ele faz uma oração lembrando quem é Deus,
Ele ora lembrando do currículo de Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez maravilhas no deserto. Aí ele olhou: Senhor, não temos força contra essa multidão, não temos poder contra essa multidão, mas os meus olhos estão fitos em Ti. Sabe o que ele estava dizendo? Nós não temos poder, mas o Senhor tem. Nós não temos saída, mas o Senhor tem. Nós não temos escape, mas o Senhor tem. Eu vou olhar para o Senhor e não vou tirar os olhos. É o Senhor a minha vitória. Rabácia daia. E por causa da fé deste homem, os elementos que associam a fé vão vir: a oração, o jejum, a unidade do povo em buscar a Deus, pedindo socorro. E Deus olha do céu, vê que eles não têm poder para vencer, que eles não têm saída, que eles não têm escape, e por causa disso Deus abre a boca através do profeta e diz: esta peleja você não vai ter que pelejar, esta peleja você não vai ter que pelejar, esta peleja não, você não vai ter que pelejar, essa peleja é minha, esta peleja eu vou pelejar por vós. Vitória pela fé. A vitória veio. Eles venceram uma batalha impossível. Aleluia. E quando Deus fala com Josafá, ele está tão cheio de fé e convicções, que ele atende um pedido, um mandamento de Deus. Coloca, ao invés de colocar os canhões, não tinha canhão na época, eu estou aqui só fazendo isso para você entender. Em vez de colocar os canhões, as metralhadoras, as armas nucleares na frente, não, ele coloca o grupo de louvor Águias de Adoração. Vai cantando, vai adorando, vai declarando o nome do Deus Todo-Poderoso, vai cantando louvores ao Senhor dos Exércitos, vai engrandecendo aquele que é o general de guerra, o general de batalha, Rodabasaia. A Bíblia diz que os inimigos foram confundidos, e eles começaram a lutar uns contra os outros, e Deus destruiu os inimigos. Vitória pela fé. Mas essa fé, ela tem que ser recheada. Primeiro, da palavra. Tem que ser pela palavra. Tem que ser pela verdade de Deus. Não vem com essa história de querer Deus como se quer quando não conhecemos a Deus. Aí você faz um voto, vai até não sei aonde e pronto, eu tenho Deus. Não é assim. Biblicamente não é assim. Lembrem-se que nós não pregamos religião, nós pregamos o que a Bíblia diz. Então, não é assim. Fé tem que ser recheada pela palavra. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Da Baçai. A maneira de crer em Deus é conforme as Escrituras. E quando você crê conforme a palavra, do interior o Espírito Santo se manifesta e jorra até a vida eterna. Por isso Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. É a palavra dele, e ele com a palavra. Tem que ter fé conforme a palavra. Por isso que João vai dizer em 1 de João 5, 14, 15 por ali, que tudo o que pedirmos segundo a sua vontade, receberemos. Então, segundo a vontade de Deus, é segundo a palavra. A palavra revela a nós a vontade de Deus. E tem coisas que são particulares, eu estou falando de essencial, mas por exemplo, pegando o gancho com o testemunho da irmã Meire, Deus não tinha nada escrito na palavra que estava esperando ela fazer, mas tinha uma expectativa nela, de que ela quebrasse o protocolo, vencesse a timidez, pegasse o microfone para contar o testemunho. Talvez a irmã Meire pudesse dizer: mas que diferença faz, Senhor, eu pego o microfone, eu não pego, eu creio. Só que Deus tem um ministério, tem uma chamada,
e ela fazendo isso quebra a barreira, quebra o protocolo, e agora ela sabe que pode pegar o microfone todas as vezes e exaltar o nome do Senhor. Ela venceu. Quando Deus pede de nós alguma coisa, Ele pede porque quer dar algo maior. Por isso, o Abraão, como eu disse aqui mais cedo, que parou de ofertar a Deus, de levantar a Deus os altares, Deus pede o Isaac. E quando Deus pede Isaac, claro que o velho Abraão ficou triste, angustiado, preocupado, embora cheio de fé, porque o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 11, que ele cria que Deus faria Isaac vir até das cinzas. Então, lá vai o velho Abraão, angustiado, entristecido, para levar Isaac. Quando ele chega para ofertar Isaac, resumindo, no altar, que ele prende Isaac no altar, que tem a lenha, que tem tudo, ele levanta o cutelo, e Deus vê, ele vai degolar o filho e oferecer conforme Deus pediu. Deus brada através do anjo: Abraão, não faças mal ao garoto, não precisa mais, Abraão, aleluia, agora sei que me amas, porque não me negaste o teu único filho. Abassai, provas da fé, obedeça a palavra de Deus, e Ele vai te dar mais do que você pensa que está perdendo. Adabaste, adaia, obedecer é o segredo, cumprir o que Deus falou é o segredo, fazer sem discordar, desde que seja Deus quem falou. Uma das coisas que mais tem se levantado contra nós nesses dias é o mundo e o seu sistema. O mundo e tudo que neste mundo há. Por isso que 1 de João 2,15 a 17 vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é as coisas do mundo? Versículo 16, se não me engano, diz: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O diabo, sabedor disso, mas ele já foi derrotado pelo poder do nome de Jesus e a obra da cruz, mas ele se levanta. Ele levanta com propostas para os desejos da carne, propostas para os desejos dos olhos, propostas para a soberba da vida. E as propostas vêm ao ponto de nós abandonarmos a fé verdadeira e apostatarmos da fé, levantando para nós uma fé própria, uma fé minha, uma fé que eu sirvo a Deus do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu penso. Mas lê do engano, meu querido irmão. Não se serve a Deus segundo a vontade dos homens, se serve a Deus segundo a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Mas o adversário está usando, então ele cria uma cadeia de empregos que tira pessoas da casa de Deus. Então ele cria diversões na internet, que faz as pessoas perderem noção de que dia é hoje, que hora é agora, o que é que eu estou fazendo, qual é o mundo que eu faço parte. Que loucura! Tem pessoas que estão trancafiadas em quartos até agora, não sabem que dia é hoje, estão envolvidas no mundo virtual, perdidas, sem saúde, não sabe que hora que comeu, não sabe o que vai comer, e está totalmente tomado. Meus irmãos, o diabo não está brincando, ele está oferecendo os reinos deste mundo, numa configuração diferente, Malagassutaia, mas a palavra de Deus diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí eu pergunto, parafraseando, trazendo para nós uma aplicação para os nossos dias: qual é a nossa fé que vence o mundo?
É a fé que me faz mergulhar em Deus. É a fé que me faz ter uma aliança verdadeira com Deus. Por isso o início do versículo diz: os nascidos de Deus, os que foram gerados por Deus. A fé de capítulo 5 de João é a fé daqueles que foram nascidos de Deus, gerados por Deus, Adagaia. E aqueles que são gerados por Deus, são de Deus em todo tempo. Pode levantar a tempestade, pode vir a enfermidade, pode vir os levantes de diversas formas. A minha fé, ela continua em Deus. Não tem como roubar a fé de quem nasceu de Deus e vive para a glória de Deus. Você rouba a fé de quem nasceu de Deus e parou de andar com Deus, e não perseverou, e não se tornou firme, abundante, mas ele não persevera. Ele vai na igreja o dia que quer, ele lê a Bíblia de vez em quando, ele é alguém que é sincrético, aleluia. Mas aquele que permanece, aquele que decidiu ser de Deus, aquele que decidiu andar com Deus, aquele que decidiu que a vontade de Deus está em primeiro lugar, aquele que decidiu comer, beber ou qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus, esse continua nascido de novo. Ninguém rouba a fé desta pessoa, nenhuma circunstância rouba a fé desta pessoa, nenhum mal tira a fé ou esfria a fé de quem continua fiel a Deus. Esta é a fé que vence o mundo. Ah, pastor, mas o mundo está recheado de muita coisa. Mas a Bíblia diz que isso aconteceria. Vão acontecer nesses últimos dias coisas mais terríveis. Agora os pregadores não pregam mais a palavra revelada por Deus, a palavra bíblica que Deus deu. Não, eles vão na IA e trazem coisas profundas. Mas são coisas profundas que não vão à nossa alma. São coisas profundas que falam o intelecto, mas não falam a alma do homem. Gadácia. Você vai na IA e você pode construir uma mensagem sem precedentes, impactantes, por coisas novas e bíblicas, e na visão bíblica, mas não é revelada por Deus. Deus não toca, Deus não liberta, Deus não salva com palavras de máquinas, Deus salva com palavras do Espírito Santo. Deus não quer sua cabeça, Deus não quer sua boca, Deus não quer seus desejos, Deus quer sua instrumentalidade, porque é Ele que fala, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que muda a história. Não, Deus não quer que a gente encante-se com tantas coisas novas ouvidas. Não, Ele quer nos impactar com as coisas velhas, com as coisas que não mudam da palavra dEle. Esta palavra, por mais antiga que seja, é a mais atual de todas as palavras da terra. Ela não morre, ela é viva, ela traz verdades, e a verdade liberta do mesmo jeito que libertava há milhares de anos atrás. O diabo está ofertando recursos, profissionais da saúde mental, profissionais da saúde espiritual, da saúde emocional, profissionais da ajuda, que vão ser coachings para te ajudar a isso e aquilo, e as pessoas estão perdendo a direção, e as pessoas estão voltadas para estes profissionais e estas novas ciências. A ciência evoluiria, a ciência ia ser acrescentada, mas o Espírito continua o mesmo, a obra da cruz continua a mesma. Você quer ser sarado totalmente? Você quer vitória completa? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor
Senhor Jesus Cristo. A vitória ali de 15:57 é Nikos, é vitória completa, é a vitória completa. Quando você vem para Jesus, Ele sara a sua alma, Ele tira os seus traumas, Ele cura as feridas da alma, Ele sara o seu interior. A primeira obra que Deus faz no ser humano é a obra dentro de cada um de nós, é a obra na essência de cada um de nós. A primeira obra dele é te fazer nascido de novo, me fazer nascido de novo. O corpo é o mesmo, mas a alma é nova. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a fé cristã, a fé evangélica, a fé na palavra desse Deus, a fé que me faz e me revela totalmente de Deus. Não, eu não sou um visitante da casa de Deus. Não, eu não sou simpatizante. Não, eu não sou um prosélito do cristianismo. Não, eu sou nascido de novo. Ele me atingiu, Ele veio para mim e me fez nascido de novo. Ele me mostrou a sua glória, Ele me mostrou o seu poder. Eu sou do meu amado é meu. Essa é a nossa fé. E é através desse caminhar com Deus, debaixo de lutas, de trevas, que se levantam contra as nossas vidas. O mundo inteiro jaz no maligno, é uma tempestade, mas nós, cheios de fé, vamos vencendo. O vento sopra, mas não nos tira da caminhada. As palavras surgem, as tempestades mais diversas, mas nós continuamos marchando, inamovíveis, marchando até chegar aquele dia. E essa igreja, ela não para por causa disso, porque quanto mais estas coisas acontecem, mais saudade do céu ela tem, Adabassaia. Quanto mais essas coisas acontecem, mais esperança na mão poderosa daquele cuja mão está estendida e ninguém pode fazê-la voltar atrás. Isaías 14:27. Orabassaia. Nós olhamos para o Deus vivo no meio da tempestade e dizemos: o Senhor preside sobre os dilúvios. É a nossa fé. Mas graças a Deus que nos dá vitória. A sua vitória não vem do pastor, ele pode ser um canal. Não vem da irmã que ora, do irmão que ora, o obreiro, a obreira. Eles podem ser canais, mas quem dá a vitória é Deus. Se ela vem de Deus, não precisa bajular, irmãos. Precisa ser de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por isso que nesse versículo, graças a Deus, fala muito no meu coração. Arabassai. Sabe por que eu estou nesse altar? Graças a Deus. Sabe por que eu fui nascido de novo? Graças a Deus. Sabe por que vocês estão nesse altar? Graças a Deus. Sabe por que você casou? Graças a Deus. Sabe por que você vai casar? Graças a Deus. Sabe por que você vai ser curado? Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Quem dá a vitória é Deus, e Ele dá a vitória através de Jesus Cristo. Então, eu olho para o Calvário e conheço a relação das minhas vitórias. Você entendeu, não? Quando eu olho para o Calvário do meu Jesus, eu conheço as minhas vitórias. Ali, Ele me salvou. Porque ali Ele tomou sobre si os meus pecados. Ele tirou de mim a maldição, a condenação, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Então eu olho para o Calvário e alcanço minhas vitórias. Ali
verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Rabassadai, Ganácia, aleluia. Quando eu olho para o Calvário, eu entendo, tem vitória completa para a minha vida. Quando eu olho para o Calvário, eu entendo, tem milagres maravilhosos para a minha vida. Quando eu olho para o Calvário, eu entendo, o impossível agora pode se tornar possível. Quando eu olho para o Calvário, eu entendo, existe um céu de glória me esperando. Por isso, a vitória vem do Pai, através de Jesus. Então você precisa da vitória. Quem que você vai buscar? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por quem você vai buscar? Aí acontece que um vendaval surge na sua casa, aí você para de ir na igreja. Aí perde o emprego, para de ir na igreja. Aí surge uma proposta para trabalhar de noite, Deus sabe o quanto eu preciso do dinheiro. Para de ir na igreja. A vitória de crente não é pelo emprego, não escandalize. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que ser o melhor funcionário, a melhor funcionário, o melhor patrão, a melhor patroa, a melhor pessoa do seu trabalho. Agora, aquilo que te toma de Jesus, tomou sua vitória. Porque vitória de crente não está no trabalho, não está na profissão, não está na inteligência, não está na sabedoria, não está no nosso cuidado, não, está em Jesus Cristo. A libertação está em Jesus, a salvação está em Jesus, a alegria está em Jesus, a paz está em Jesus, a fonte de esperança está em Jesus, a resposta está em Jesus, o caminho está em Jesus, a verdade está em Jesus, a vida está em Jesus, a luz está em Jesus, o pão, o alimento está em Jesus, tudo está em Jesus Cristo. Então eu tenho um conselho para mim e para você, vamos nos achegar mais em Jesus Cristo. Ele não faz acepção de pessoas. Aprendemos um pouco na terça-feira sobre isso. Quando ele derrama do Espírito sobre os gentios, a casa de Cornélio, os amigos, a família, Pedro fala, realmente Deus não faz acepção de pessoas. Deus batiza eles com o Espírito Santo antes de batizar nas águas. E Pedro diz, como é que vai negar a água para quem Deus não negou o Espírito? Porque a água é a simbologia, é o ritual, mas o Espírito é o próprio Deus enchendo, Ele não faz acepção de pessoas, Ele pega as ovelhas negras e transforma, Ele pega os perdidos e liberta, Ele vai na sarjeta e toma os drogados, lava eles no sangue da nova aliança, purifica, enche da presença dEle e faz nova criatura. Eita camassaia, eu te aconselho, corra para Jesus, mergulha em Jesus, ei, tenha mais de Deus na sua vida, é hora de buscar a Deus. Campanha da vitória. Uma coisa importante, Agostinho de Hipona, ele fala muito sobre isso, sobre a nossa livre escolha, o livre-arbítrio, ele que vai cunhar isso também. O livre-arbítrio, a liberdade que temos. E ele afirma categoricamente, e eu concordo, que nós somos resultados das nossas escolhas. Você chega onde você decidiu apontar os pés e caminhar. Se eu decidir caminhar para cá, eu vou chegar lá. Se eu decidir caminhar para esse outro lado, eu vou chegar no outro lado. A vida é assim. Você toma as decisões.
Se tem alguém que você tem que culpar do seu fracasso, é você. Não é o diabo, não é Deus, não é ninguém, é você. Porque Deus já fez a obra em Cristo Jesus. Agora Ele quer que a gente tome decisões em Cristo Jesus. Você que até agora não conseguiu adorar Jesus, se você soubesse dessa verdade, já teria saído de casa e vindo adorando Jesus até a igreja. Rabassai. Mas nós estamos ensimesmados, voltados para as nossas angústias, para as nossas depressões e ansiedades e os nossos pecados, e olha para Deus e parece que Deus é culpado, porque Ele permitiu, porque Ele deixou, porque Ele não fez o contrário, porque eu nasci nessa casa, porque eu nasci nessa família, porque a minha vida é assim. Ei, eu te aconselho a aceitar Jesus Cristo, ter uma aliança com Jesus, e você vai saber que o importante não é o lugar que você está, não é a família que você nasceu, não é a profissão, as coisas que aconteceram. O importante é o Jesus que está agora morando em você, a palavra que está agora dominando os seus passos. Então o que passou, passou, daqui para frente é com o meu Jesus e a sua presença. Alguém está entendendo esta palavra? Carabassai. Tudo depende de você e seu rosto vai mudar. Tudo depende de você e o seu humor vai mudar. Tudo depende de você e a sua família vai mudar. Depende de você, a decisão é sua, porque Deus já garantiu a vitória em Jesus Cristo. Tem muitos que querem ser campeões da São Silvestre, mas não vai lá correr. Tem muita gente que quer ser doutor, mas não estuda. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas não ora, não jejua, não lê a palavra e não tem testemunho de vida na igreja. É hora de levantar. Você pode mudar essa história. A vitória é garantida em Cristo Jesus. Adácia, e Ele não ama ninguém mais do que o outro. O amor dele é por todos nós igual, e Ele quer nos garantir essa vitória. É necessário nos levantar. Por isso Ele disse: portanto, meus amados irmãos, portanto é um conectivo, está ligando o texto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então é necessário firmeza, é necessário constância e é necessário abundância. É necessário fervor. Quem falou, cumpre. É poderoso, então eu vou fazer minha parte. Darácia. Urabacanaraia, eu creio no poder do meu Deus, eu creio no poder do meu Deus, eu creio na misericórdia do meu Deus, e eu me levanto. Rabácia da Gai. E para encerrar, vamos olhar para Ana. Ana vivia uma vida de derrota, e derrotas que são terríveis para nós seres humanos. Por quê? No caso dela sendo mulher, era estéril. O sonho das mulheres judias era ser mãe de Salvador. Ser mãe, dizia que elas eram abençoadas, aí vai. Ela tinha essa dor, que não é fácil para as mulheres. Agora, como se não bastasse, ela casa com um homem que tem outra mulher naquele tempo, etc. A Penina, que atormentava ela dia e noite, não um dia, mas todos os dias. Uma mulher que já tem essa dor, agora a sua rival, parecia grávida de André, falou: estou grávida de mais um, estou grávida de mais um, e ridicularizando, inferiorizando. O marido falava para ela: eu te amo mais que tudo, mas não adiantava,
porque a amargura falava mais alto. Quando olhamos para Ana, a gente diz: não tem saída, vai morrer depressiva, vai morrer de solidão, vai morrer de decepção, vai morrer solitária, porque vai ficar ranzinza, ninguém vai querer, ela nem agrada mais o marido dela, Eucana. Mas Ana toma uma decisão diferente. Ela não vai agora a Siló para adorar conforme os rituais, conforme o judaísmo, conforme as regras de culto do templo. Não, ela resolve ir para encontrar Deus. Rassamadai. É a última vez que ela sai da casa dela amargurada. É a última vez que ela sai da casa dela angustiada, manchada, cheia de tristeza e sem expectativa. Ela sai para encontrar com Deus. Ela deixa as pessoas comendo, fazendo as suas festas, e vai para o templo e derrama a sua alma diante daquele que tem todas as respostas, diante daquele que tem todo o poder da Bácia Daia. Ela derrama a sua alma. Eli, o sumo sacerdote, chega, chama a atenção dela, porque vê ela orando de tal maneira que interpreta que ela estivesse embriagada. Mulher, aparta-te deste vinho. Mas ela mesmo assim continua humilde. Ela não deixa a amargura falar, ela não deixa a decepção falar, ela não deixa a arrogância, a estupidez falar, mas ela humildemente diz: não, meu Senhor, a tua serva apenas está derramando a sua alma na presença do Senhor. Adabácia, Adaia, o sumo sacerdote estava desviado, mas ele ainda era canal, aleluia, para Deus naquela ocasião, o canal de Deus, aleluia. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, que o Senhor lembre de ti, aleluia. Olha a palavra que saiu, que o Senhor lembre de ti. Naquele momento, a Ana levanta, ajoelhou, prostrou, amargurada e angustiada, levantou cheia de paz. Uma palavra para quem foi buscar a Deus cheio de fé. E ela foi para casa alegre. E a Bíblia diz que quando ela se deitou com Eucana, lembra da palavra do sacerdote? Lembra da tua serva? Quando ela se deitou com Eucana, seu esposo, o texto diz: e Deus se lembrou de Ana. Tem palavras que são pregadas neste altar, neste púlpito, aleluia, que se você recebesse, você sairia para a sua casa e Deus se lembraria de você quando entrasse na sua casa. Aleluia. Eu vejo ela chegando em casa, a Penina dizendo: é porque é isso, e ela: glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho uma esperança. E ela se alegra em Deus, e a vitória é garantida. Samuel nasce, aleluia. E ela ainda tem outros tantos filhos, dependendo da guerra teológica, pode ser até 7. Que jeito que você entrou nesta casa, nesta noite? As pessoas entram na casa parecendo que os outros têm culpa do pecado, do erro, das falhas, da desgraça, da dificuldade que está enfrentando. Não, querido, essa casa é a casa de Deus. Você lembra do culto de domingo? Esta é a casa do encontro com Ele. Não é a casa de você ficar pondo culpa nisso ou naquilo. É a casa de você adorar quem resolve problemas impossíveis. É a casa para você entrar e derramar a sua alma na presença do Todo-Poderoso. Hoje mesmo Ele pode mudar toda a sua história. Eu estou pregando a respeito do Deus que fez os céus e a terra. Fique sobre os pés. Nós vamos fazer um apelo na entrega da campanha. Preste bastante atenção no apelo. E se você quer essa vitória das mãos de Jesus,
Não cochie em dois pensamentos. Saia do seu lugar e venha logo, se você quer aquilo que vamos fazer aqui de desafio. Lembrem-se que é fé. É fé. Fé em quem? No Todo-Poderoso. Não é fé na sua força, não é fé na sua possibilidade, não é fé no banco, não é fé na escola, não é fé na empresa, não é fé no trabalho, nas mãos, no braço, não. Fé naquele que garante vitória completa. Fé naquele que já venceu por nós na cruz. Rabácia-daia. O diabo quer que você vá para o banheiro agora, o diabo quer que você olhe para os lados agora, o diabo quer que você pense no celular agora, e o Espírito Santo quer que você use a fé. A decisão é sua, é você que decide. Então, primeiro apelo: você que tem qualquer tipo de enfermidade e quer ser curado, venha e toca no altar aqui e fica aqui. Você que tem qualquer tipo de enfermidade e quer ser curado, venha com fé. Ao tocar no altar, toque quebrantado diante do Senhor que cura, do Senhor que liberta. É Jesus Cristo que faz as obras, é o Senhor. Se você tiver fé, ao tocar no altar, por causa do poder do nome de Jesus, será curado, será restaurado, será abençoado. Baruch se vai, por causa de Jesus Cristo, por causa do nome de Jesus, declaro Jesus. Rabasadaia. Ah, mas a enfermidade que eu tenho, pastor, o médico já falou que não tem cura. Esse médico é Jesus? Esse médico é Jesus que falou para você que não tem cura? Não. Então Jesus tem cura. Ele cura, Ele liberta, Ele arranca o mal. Banacassamai, Barucassamai. Pastor, eu tenho fé para a pessoa da minha casa que ficou enferma, que ficou doente, que ficou com problema. Então vem. Aquela mulher cirofenícia, Mateus 15, correu atrás de Jesus desesperada, gritando. E não era para ela, era para a filha dela, que estava terrivelmente endemoniada. Jesus fez o que fez, você entende o texto. Não vou tirar das mesas para dar aos cachorrinhos. E ela diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Bastou. E Jesus admira a fé e diz: vai, já aconteceu o milagre. Ela volta para casa e encontra a filha dela totalmente liberta. Os 4 amigos levaram o inválido, abriu o telhado e colocou na presença de Jesus, e o inválido foi curado. 4 amigos levaram. Você pode levar a bênção para a sua casa. Logou Massai. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio: você que precisa de uma vitória financeira, no trabalho, nos negócios, você que precisa de uma vitória na sua família, no seu casamento, saia do seu lugar e venha. Assim como você que precisa de uma vitória na alma, nos guardados, na sua história. Você que até hoje teve uma história de fracasso, mas quer tomar decisões conforme a palavra de Deus a partir desta noite. Você que quer, que tem um chamado,
e quer ser levantado com porção dobrada do Espírito Santo, no chamado que vai ser para a glória de Jesus, mais alegria para o seu coração, por ver almas e obras maravilhosas acontecendo. Sai do seu lugar. Tem uma unção já sobre a sua vida, eu creio nisso. Já tem uma unção da Ramassai. Quer casar mesmo? A partir de agora, Deus está abrindo uma porta para o moço e uma porta para a moça, que vai acelerar os recursos financeiros. Santifica o namoro, e vocês verão como Deus é bom em fazer casamento e dar o que precisa. É vitória completa. Qual é a vitória que você precisa? Fale com Deus. Só vem aqui na frente quem quer vitória. Quem quer derrota não vem não. Só quem quer vitória. Porque o Senhor colocou no meu coração de ministrar vitórias, as mais diversas. E eu sei que Ele vai fazer, porque Ele colocou no meu coração, para a glória dEle, para a honra do nome dEle, para a exaltação somente dEle. Damassai. Tem um homem aqui que Deus vai desembaraçar esse negócio que nunca sai. Vai curar assim de uma maneira simples. Era tão complexo, e vai curar de uma maneira tão simples. Barasuderekamai, Urabacandarai, Candacébia. Eu clamo a Deus que derrame amor no coração da esposa pelo esposo. Eu clamo a Deus que derrame amor no coração do esposo pela esposa, e haja uma restauração de comunhão e confissão de amor. Fale com Deus. Você que está pela internet, é a mesma coisa para você. Se puder se ajoelhar, ajoelhe. Clama a Deus. Vamos começar a orar agora. Pai, olha como Josafá, olha para Deus, olha para Jesus. Comece a falar palavras para Ele, que você crê que na cruz Ele já venceu a sua vitória, Ele já conseguiu a sua vitória. Manastiadai. Fale com Ele, mas fale com a alma. Ana só voltou diferente porque ela derramou a alma. Da Kamasuderibanasai. Baru Sevanakasudaya. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ramandarabiadai. Não tem lágrimas de um fiel que o Senhor não recolha no seu odre. Danassabrasandaragai. Salmo 56, 8. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Dabassai. Urabacachudaramai. Não há quebrantamento que o Espírito Santo não se volte para este quebrantado, esta quebrantada. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Andamassa daragaia. Fale com aquele que tem resposta, fale com aquele que tem libertação, fale com aquele que muda a sua história, e muda mesmo. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, começa a trabalhar as vitórias. Eu ministro vitórias, ó Deus, sobre o teu povo. Eu ministro vitória completa. Eu ministro a vitória completa em nome de Jesus Cristo. Começa a trabalhar redes sociais, começa a trabalhar WhatsApp,
Começa a trabalhar os celulares, os telefones para a Gamassaia, para que as mensagens cheguem, mensagens de vitória, mensagens que a solução agora acabou de acontecer, mensagens, ligações dizendo: estamos te convocando para este novo emprego, mensagens da Ramassaia, Orabacandarablaçandaraia, em nome de Jesus Cristo, eu ministro vitória. Megassai, vitória, vitória, vitória. Eu ministro cura da alma, em nome de Jesus Cristo. A depressão vai embora, a síndrome do pânico vai embora, a ansiedade excessiva vai embora, a síndrome do pensamento acelerado vai embora, a angústia da alma sai. Canabiadaciaramandarai. Meu Deus, derrama unção de milagres sobre os enfermos e doentes. Darácia, o Dabacai, o Damassai, Gandácia, os que aqui estão e os que não estão. Adácia, Urabandaravia, Adácia, vai curando agora, vai curando agora. Oh, obra de cura e milagre, vem, Darácia, o Damácia, Daracamaia. Não vai acontecer a cirurgia, não será preciso, em nome de Jesus. Adácia, receba aí, Xerebia, receba aí, a coluna é curada, receba aí, Escandai, vértebra por vértebra, volte ao seu lugar, receba a manácia, a hérnia desapareça, em nome de Jesus. O caroço, um nódulo desapareça. Orabassaia, receba cura, receba cura, receba cura. A pressão é regulada, em nome de Jesus Cristo. Rabassai, sai diabetes, cadácia, sai osteoporose, rabácia, em nome de Jesus. Os colesteróis sejam regulados, triglicérides regulado, em nome de Jesus. Receba, o Senhor suplementa o seu corpo, seja fortalecido, seja fortalecida, revigorada, em nome de Jesus. Aramiandácia, agora as enfermidades impossíveis saiam, em nome de Jesus. As enfermidades que os médicos disseram não tem cura, agora tem, em nome de Jesus. Receba, receba a cura. As enfermidades impossíveis, receba esta palavra de ordem: sai, em nome de Jesus, sai. Toda enfermidade impossível vai embora, em nome de Jesus. Receba, mulher, a tua cura, receba, homem, a tua cura. Receba o teu milagre. Shedácia, Orabacá, impossíveis, impossíveis aconteçam agora, impossíveis aconteçam agora. Maravilhas, prodígios, sinais. Arabaçadaia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro o poder do nome de Jesus e a tua cura. Receba, Xaracadaia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, abre as portas. Pai, restaura o casamento. Pai, restaura a família. Pai, garante o milagre da Cássia Dai, no nome de Jesus. Pois tu dissestes: ide por todo o mundo. E a tua palavra diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Receba os sinais de Deus, receba os sinais de Deus. Uma porta nova se abre, uma porta nova de negócios, hein, homem? Valeu a pena ser provado financeiramente, pastor, porque eu agora sou abençoado financeiramente. Esse será o seu testemunho. A Dabassaia, a porta já está aberta, a surpresa já está preparada. Receba aí a sua bênção, receba aí a vitória que você está buscando, a vitória que você falou com Deus. Receba aí agora, é nova história. Você está liberto, você está liberta, você está livre, você está abençoado, em nome de Jesus. Agora levante as duas mãos, Shanagamassai, olhos fechados. Que venha sobre nós a vitória de sermos
verdadeiros adoradores. Adore a Deus agora. Comemore a sua vitória como Ana comemorou saindo do templo. Ela ainda não estava grávida, mas ela já saiu em paz. Comemore adorando. Comemore dizendo: Senhor, eu creio que eu já recebi. Adamassai. E enquanto você adora, enquanto você glorifica, receba renovo espiritual para a sua vida. Receba renovo da fé, da esperança. Receba um renovo ministerial. Receba um renovo da alegria, da salvação. Receba o renovo de Deus. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotarem. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando e as minhas forças se esgotarem, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Aleluia. Mesmo, aleluia. Aleluia. Mesmo falho me faz sobre as águas. Aleluia.